Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Olá, muito bom dia para você. Tô chegando com o programa Sala de Entrevista. Ótima manhã de segunda para você que nos ouve no seu carro pelas ruas da cidade, que ouve em casa, no trabalho também, está aí na sintonia da Clube 93.9. Você que acompanha a nossa programação nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, também no Brasil e no mundo, pelo site clube93fm.com.br e ainda pelo aplicativo Clube. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. O Sala de Entrevista de hoje é especial. Vamos tratar de um assunto de extrema importância que deve ser sempre discutido, debatido, que é a questão do câncer de mama. Estamos aí no Outubro Rosa. Para falar sobre isso, eu recebo aqui nos estúdios da Clube o Tiago Simões, que é presidente do Instituto Viver. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com todos os ouvintes sobre um assunto tão importante assim. E para falar com a gente também, a doutora Juliana Pires, mastologista, ela está direto de Montes Claros, vai falar com a gente ao vivo nesse programa. Bom dia, doutora Juliana, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia, Tiago, é um prazer participar, poder ajudar as pessoas a terem um pouco mais de orientação sobre as prevenções e os cuidados que devem ser constantes, né, com as mamas. Doutora Juliana, quem fala com você aqui é Fernando Almeida, sou apresentador aqui do programa Sala de Entrevista. Comigo está também o Tiago Simões, presidente do Instituto Viver. A gente vai promover aqui uma discussão importante acerca desse assunto, um assunto que merece cada vez mais, como você já falou aí, merece cada vez mais a divulgação e a atenção das pessoas, de todas as pessoas. Para a gente começar o nosso programa, doutora Juliana, eu gostaria que você falasse para a gente como fazer de forma correta o autoexame e qual a importância do autoexame para detectar o câncer de mama no início dessa doença. Bem, o autoexame, ele deve ser feito periodicamente, mensalmente, fazendo a palpação de toda a mama, avaliando se tem alguma secreção que possa estar saindo pelo mamilo. E essa palpação, ela pode detectar, o paciente pode detectar anormalidades, né? Áreas endurecidas, áreas nodulares. Na verdade, não seria um diagnóstico precoce, seria o diagnóstico já de uma lesão mais volumosa, né? Dificilmente a gente consegue palpar um nódulo de 1 centímetro, bem pequeno. Mas não deixa de ter a sua importância o autoexame, que seria o primeiro passo, e a mamografia é que vai realmente colaborar com esse diagnóstico mais precoce, mais inicial, para detectar lesões menores, certo? Certo. Doutora Juliana, eu gostaria que você falasse para a gente da importância desse Outubro Rosa, porque a gente percebe que as informações, elas circulam, mas elas precisam ser mais abrangentes ainda sobre o câncer de mama. O Outubro Rosa tem esse propósito, né, de levar as informações sobre os cuidados que as mulheres devem ter. Qual a importância dessa campanha para você como médica? O Outubro Rosa é uma chamada, né, no mês de outubro, mas o cuidado tem que ser constante. Então, o Outubro Rosa é simplesmente um lembrete, uma forma de chamar a atenção para essa condição clínica, né, que é o câncer de mama. Mas a saúde da mama, o cuidado com as mamas tem que ser constante, não só se preocupar com isso no mês de outubro. Tiago Simões, o Instituto Viver, ele trabalha com esse propósito também, né, de divulgar mais a doença, como prevenir a doença, e sempre no Outubro Rosa, vocês do Instituto Viver também acabam promovendo ações para levar essas informações mais para as mulheres, não é isso? Isso mesmo, Fernando. O intuito do Instituto Viver é levar informação, levar conhecimento a toda a população.
seja ela população zona rural, zona urbana, enfim, levar essa informação e levar o que nós pudermos de ajuda a essa pessoa. Nós não temos uma clínica onde se faz o exame diretamente através do Instituto Viver, mas nós procuramos parceiros, orientamos, procuramos de toda forma ajudar aquela mulher a se cuidar. Voltar a pergunta aqui para a doutora Juliana Pires, direto lá de Montes Claros, que é um assunto que é bastante importante se discutir quando a pessoa tem essa doença, que é o apoio familiar. Qual a importância, doutora Juliana, e você como médica acompanha o dia a dia de cada paciente, o dia a dia dos familiares? Eu queria que você falasse para a gente qual a importância do apoio familiar no tratamento do câncer de mama. Bem, a gente tem que entender que isso é um evento que ocorre na vida da pessoa e que pode ser um evento único que vai passar e a vida vai seguir o seu caminho normal. Então, nesse momento do tratamento, do diagnóstico, o apoio da família é muito importante. Seja do marido, dos filhos, da família em geral, né, dos amigos, e sempre com orientações e com pensamentos positivos, com uma forma positiva de ajuda, e não para dificultar ainda mais o momento que já é um momento difícil para o paciente, né? Difícil de aceitação, de um momento de negação, de questionamento. Então, esse paciente ele precisa do apoio para ele conseguir superar essa fase de negação e às vezes até de revolta, e passar por isso sem se sentir tão mal, se sentir culpado, se sentir de uma forma pior. Então, esse paciente, ele tendo esse apoio, ele vai conseguir, através também da orientação, né, das equipes de saúde, um apoio da equipe com essa orientação, e vai entender que a partir do momento que inicia-se o tratamento, as coisas vão funcionando, vão entrando num ritmo de tratamento adequado. Doutora, e começa a existir o conhecimento sobre a forma de tratar, a forma de abordar. Então, eles chegam sem saber nada e, ao longo do tratamento, eles vão aprendendo a lidar com a situação, a tratar melhor o paciente. A família vai se tornando mais presente e ajudando, e essa presença é importante porque é uma pessoa a mais para entender as orientações e conseguir nos ajudar na hora do cuidado, que é um cuidado muitas vezes feito em casa, orientações que o paciente tem que ter para conseguir ter uma vida, né, o dia a dia do paciente tem que receber alguns cuidados. Doutora então é muito importante, sim, o apoio da família. Doutora Juliana, Tiago me revelou aqui algumas situações que me deixaram assustado, assim. Ele falando que tem maridos que chegam a abandonar as esposas porque quando elas descobrem que tem o câncer de mama. Eu vou falar com o Tiago e depois eu queria que você discorresse também sobre esse assunto, doutora. Tiago, você chegou a presenciar situações como essa de esposas que perderam os maridos por causa do câncer de mama? Que triste isso. Sim, foi alguns relatos que nós recebemos de maridos que simplesmente, quando descobriu que a esposa estava com câncer, simplesmente abandonou, se separou, terminou o casamento por conta disso. Deixou a mulher simplesmente com a doença e com a tristeza da separação. Mas como algumas amigas já disseram, há males que vêm para bem. Então, se aquele marido abandonou, é que ele também não ia apoiá-la para tratar a doença. Então, ela teve que se superar tanto a doença quanto essa separação. Doutora Juliana, essa situação que o Tiago expôs para a gente aqui é algo triste e difícil de imaginar que isso possa acontecer em um momento em que tem tanta informação sobre a doença. Você, doutora, acredita que os homens, às vezes, não têm tanta informação e há também um certo preconceito com relação à doença, por isso situação como essa pode ocorrer? Eu acho que tem muito de desinformação, porque o diagnóstico do câncer de mama não é um diagnóstico de fim. É um diagnóstico de uma doença curável, uma doença tratável.
E essa paciente, ela pode levar o resto da vida muito bem. Então, às vezes, é até insegurança do esposo, de medo, e essa situação de abandono, ela acontece, mas não é o que acontece sempre. A gente vê também muitas situações de mais união durante o tratamento. Maridos presentes, que acompanham as pacientes nas consultas, nas internações, preocupados, e existe de todas as formas, né, de cuidado. Então, não é só o abandono, existe também um momento de crise, como é uma doença dessa, de fortalecer os laços, né, de união do casamento, do relacionamento, seja do relacionamento conjugal, seja do relacionamento com os filhos. E essa parceria, esse apoio do marido é de fundamental importância para a mulher, não é, doutora? Nesse momento que ela se sente mais fragilizada? É importante, né? Importante na ajuda, na compreensão das medidas que têm que ser feitas, né? Os cuidados que vão ter que ser tomados após o diagnóstico, mudança da alimentação, do estilo de vida. Então, é uma forma a mais de cuidado, né? Uma pessoa a mais para ajudar no cuidado. Doutora, e como que ocorre o tratamento do câncer de mama? Quais são as etapas de um tratamento de câncer de mama, doutora? Consiste várias formas de tratamento existem, né? Mas ele consiste principalmente na cirurgia, a seguir a quimioterapia, a radioterapia e às vezes a hormonioterapia, mas não todos os pacientes vão passar por todos esses tratamentos. O câncer de mama é um nome genérico, é um nome geral de uma doença que tem várias formas. Tem pacientes que não vão precisar de quimioterapia, que não vão precisar de radioterapia, vão fazer só a cirurgia. Tem outras que não vão precisar da hormonioterapia. Então, de acordo com as características da lesão, de acordo com a idade do paciente, vai ser traçado um plano de tratamento, um planejamento de tratamento, que não é igual para todos, porque a doença não é igual para todas as pessoas. Quando a gente falou do apoio dos maridos e tem aquela questão de que a mulher ela sente um pouco mais fragilizada quando ela descobre a doença, e tem a questão da feminilidade, as mulheres elas têm uma preocupação em perder as mamas. Quando há a necessidade de retirada da mama, doutora, hoje em dia já existem próteses para fazer essa substituição? O que ocorre para garantir uma vida saudável e a autoestima da mulher após ela passar por um tratamento desse? Como eu falei, a doença ela não é única, não é uma doença só para todos. Então, de acordo com o tamanho da lesão, com o formato, com as alterações nas axilas, vai ser feito um planejamento de tratamento. Formas de reconstrução existem várias, né? Cada paciente vai se enquadrar numa possibilidade de reconstrução de acordo com as características da lesão que ela apresenta. Então, não é um único tratamento, não é uma única reconstrução. Tem várias possibilidades, várias modalidades também de reconstrução. Nós estamos falando com a doutora Juliana Pires, mastologista, direto de Montes Claros, aqui no programa Sala de Entrevista de hoje. Ela vai permanecer com a gente ao vivo durante esse primeiro bloco e depois, no último bloco, também, onde nós teremos as perguntas dos ouvintes. Se você tiver alguma pergunta para fazer para a doutora e também para o Tiago Simões, que é presidente do Instituto Viver, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Doutora Juliana, fala-se bastante que a mulher que não teve filhos na vida tem uma chance maior de ter o câncer de mama. Isso é verdade? E por que isso acontece? São fatores de risco, são condições de risco, o que não quer dizer que é uma regra matemática. Quem teve filhos não vai ter câncer, quem não teve vai ter. Isso não existe. Existem pessoas que tiveram, mulheres com 10 filhos e que tiveram câncer de mama.
né? E tem pessoas que não têm filhos e não têm câncer. Não é uma regra matemática, é apenas um fator, um dos pontos da gente considerar, mas não é uma situação de causa e efeito. Porque existem muitas outras coisas que influenciam nisso aí. Que seria a alimentação, o estilo de vida, uma alimentação mais saudável, o sobrepeso, que é um fator de risco muito importante, o tabagismo e o etilismo são fatores de risco muito importantes. Então, não beber e não fumar já é um fato, uma forma de se proteger. Não aumentar o peso é uma forma de se proteger. A alimentação saudável, a atividade física são formas de proteção. Seguindo nessa linha aí dos fatores de risco, o câncer também de mama, ele pode ser hereditário, doutora? Em 5 a 10% dos casos podem existir mutações e essa família ter uma chance maior de ter câncer comparando com a população geral. O que também não é uma regra matemática, é um risco maior. Se tem a mutação, tem um risco maior de ter, mas não quer dizer que vai ter. Vou perguntar ótimo, obrigado. Vou perguntar para o Tiago aqui, daqui a pouquinho eu volto a perguntar a você, doutora, aí direto de Montes Claros. Tiago, qual a faixa etária tem uma incidência maior de câncer de mama? O Ministério da Saúde, ele recomenda-se que a mulher de 50 a 69 anos tenha um cuidado maior com as mamas. Porém, por até experiência própria e vivência, e até a doutora Juliana vai poder até responder até melhor do que eu, mas a mulher, a partir dos seus 40 anos, e hoje em dia a mulher até mais jovem, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, tem que ter um cuidado maior com a mama. Em vários países, as doutrinas, as recomendações dos ministérios da saúde locais, cada um segue uma linha diferenciada. Na Inglaterra tem estudos diferentes, nos Estados Unidos são estudos diferentes, e no Brasil segue alguns deles. Então a mulher, ela tem que se cuidar durante a vida toda. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda-se que a mulher comece a fazer a mamografia a partir dos 50 anos. Mas eu acho que a doutora Juliana tem uma opinião diferente também, né, doutora? Sim. A recomendação do Ministério da Saúde é diferente da recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é a indicação de mamografia a partir de 40 anos. Por que isso? Porque é sabido que 25% dos casos das mulheres que terão câncer de mama com menos de 50 anos. Então, 1/4 das pacientes estão fora dessa faixa aí de proteção, que é a partir dos 50. Então, a gente recomenda a partir dos 40, em algumas situações até antes. Doutora, em que situação seria recomendado o exame de mamografia antes dos 40 anos? Porque, às vezes, em alguns eventos que a gente tem participado, tem feito cobertura jornalística sobre o Outubro Rosa, a gente tem encontrado mulheres muito jovens, com cerca de 20 e poucos, 30 anos, com câncer de mama. Por que ocorre nessa faixa etária e como se prevenir? Acho que a gente perdeu o contato com a doutora Juliana. A gente vai tentar o contato novamente com ela aqui. Mas é uma situação, Tiago, que tem ocorrido, câncer de mama em mulheres muito jovens, não é isso? Sim, são casos isolados, casos que fogem à regra. Então, esses pedidos de mamografia, essas avaliações de mamografia em mulheres com menos de 40 anos são muito específicos. É tanto que para fazer pelo SUS depende da série de autorizações prévias, porque não é o comum de se pedir. Então, essa questão fora da faixa etária, faz-se muito pedido de ultrassom de mama. Aí o ultrassom é mais indicado para as mulheres mais jovens. Vou voltar com a doutora Juliana aqui. Doutora Juliana, a gente, não sei se você conseguiu ouvir a minha pergunta, nós tivemos um corte no contato, mas a pergunta é o seguinte: por que mulheres
tão jovens, com faixas de 20 e poucos, 30 anos, chegam a ter o câncer de mama, e como se prevenir nessa faixa etária, já que a recomendação para o exame de mamografia é a partir dos 40 anos? Não, o Ministério, o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles entendem que existe uma faixa etária de maior risco, mas existem as exceções. Então, esse plano de realizar mamografia sem que exista nenhuma queixa, que é o rastreamento, não pode ser a partir de 20 anos, senão você vai começar a irradiar pessoas com uma idade muito jovem, sem justificativa, porque a incidência não é alta nessa faixa etária. Existem casos, mas não é a maioria. A maioria é a partir de 40, 50 anos. Doutora... Então, a forma de se fazer prevenção foi o que eu falei: alimentação saudável, evitar a obesidade, tabagismo e etilismo. Isso é prevenção. A mamografia não é prevenção, a mamografia é para fazer diagnóstico. Né? Pessoas fazem mamografia, não é porque elas estão se tratando, elas estão fazendo um rastreamento, estão fazendo uma forma de descoberta de alguma lesão que não é palpável. Agora, se a paciente já tem alguma lesão palpável, essa mamografia não é de rastreamento, é uma mamografia de diagnóstico. Aí não tem idade limite, não. Qualquer idade pode ser feito. Doutora, é importante a fala sua quando você diz que é importante ter uma alimentação saudável. Então, aquelas recomendações para manter a saúde de uma forma geral, como alimentação saudável, manter o peso, atividade física, não fumar, não beber bebida alcoólica, isso vale também para o câncer de mama, não é isso? Vale muito. Vale muito. Isso é o que mais, na verdade, é o que mais vale, né? Que é a mudança de hábito, que é o que a pessoa faz diariamente na sua casa. É o autocuidado, é o autoconhecimento, é o autoexame, é o cuidado diário. Esse cuidado diário, ele é muito mais importante do que outras formas, né? De ficar preocupado com quantos filhos tem. Tá, não é isso só, é um conjunto de coisas. Então, o cuidado diário é o que a gente pode fazer, é o que está no nosso alcance. Doutora, queria fazer uma pergunta para você que eu acho que é importante, pode ajudar muitas mulheres que de repente já tenham a doença e estão aí na fase inicial, porque quando a mulher tem a doença na fase inicial, há muitas interrogações com relação ao tratamento. Você já falou aqui a forma de tratar, como que deve proceder, mas também a desinformação sobre a questão de como pagar esse tratamento. O tratamento do câncer de mama, a pessoa consegue esse tratamento, que é um tratamento complexo, consegue totalmente gratuito pelo SUS? Sim, existem os centros, né, de oncologia, que são os CACOM, SUNACOM, que aqui em Montes Claros tem a Santa Casa e o Hospital Dilson Godinho, são hospitais credenciados pelo SUS e o tratamento é disponibilizado pelo SUS. E existem clínicas que atendem convênios e particulares também, que aqui em Montes Claros tem várias clínicas também, e essas clínicas vão oferecer para o paciente todo o tratamento também. Identificada a suspeita, é importante correr atrás do tratamento o mais rápido possível. Mesmo que ainda não tenha um diagnóstico definitivo, é importante que essa paciente corra atrás rapidamente para fazer o tratamento, doutora? Não, só com o diagnóstico definitivo. O primeiro passo é o diagnóstico. Mas não tem como entrar num tratamento sem o diagnóstico. Eu queria perguntar o seguinte: tendo a suspeita, é necessário que a pessoa busque logo os médicos, o diagnóstico para poder começar o tratamento? Isso, o diagnóstico precoce vai favorecer o início precoce do tratamento. Tendo esse diagnóstico... A mamografia e o ultrassom não são exames de diagnóstico, são exames de imagem. E a ressonância também são exames de imagem. Ninguém começa tratamento
só com mamografia suspeita. O tratamento ele só é iniciado a partir da retirada de um fragmento e a confirmação dessa lesão. Na verdade, o que eu queria passar para os ouvintes é porque às vezes a pessoa identifica a suspeita, mas não busca rapidamente esse diagnóstico. É importante esse diagnóstico precocemente para o tratamento ter sucesso, não é isso? Sim, o mais rápido possível. Se o exame de imagem levanta uma suspeita, tem que ser confirmado, né? E se confirmando o diagnóstico, o próximo passo é iniciar o tratamento. Doutora, a gente vai voltar a falar com você daqui a pouquinho no último bloco do programa, quando nós teremos também as perguntas dos ouvintes, tá bom? A gente vai continuar o segundo bloco aqui com o Tiago e a gente faz contato dentro de cerca de 15 minutos para a gente fazer com você, direto de Montes Claros, também o último bloco do nosso programa. Obrigado por enquanto, doutora Juliana. Nada, até daqui a pouco. Voltamos a falar daqui a pouquinho. Nós estamos ao vivo, direto de Montes Claros, com a doutora Juliana Pires. Ela é mastologista e também com o Tiago Simões, aqui nos estúdios da Rádio Clube. Ele é presidente do Instituto Viver. Estamos falando sobre o Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama. São informações importantíssimas para a sociedade, Tiago. Isso mesmo. Como a doutora Juliana até reforçou, nós comungamos dessa informação dela. A prevenção, as informações, elas devem ser compartilhadas durante todo o ano. Então, de janeiro a dezembro, a pessoa tem que se cuidar. E o Outubro Rosa é um movimento mundial, esse lembrete, como a doutora Juliana disse, que a mulher ela tem que se cuidar, tem que fazer seus exames periodicamente, tem que fazer seu autoexame, ir ao mastologista. Naquelas cidades onde é difícil conseguir um mastologista, pode consultar com o seu ginecologista, procurar informações com o enfermeiro da sua unidade de saúde, com o enfermeiro da sua unidade de saúde, seu PSF. Então é muito importante que a mulher procure ajuda, procure se informar a respeito do câncer de mama. E lembrando, Fernando, que o homem ele também tem câncer de mama. Uma incidência menor, cerca de 10% dos casos de câncer são câncer de mama em homens, câncer de mama masculino. Então muitos homens acham que não é nada, mas quando se vai descobrir, quando se vai procurar ajuda, já está em estágio avançado. Então é importante que aquele homem que sentiu algum incômodo no peito, sentiu algum nódulo diferente no peito, procure ajuda, procure o profissional de saúde o quanto antes. Muito bem. Tiago, a gente volta daqui a pouquinho com o programa Sala de Entrevista, com essas informações que são importantíssimas. E o que você falou é tão importante porque a gente teve aqui as informações durante o programa sobre preconceitos, né, que os homens têm com relação às mulheres que adquirem o câncer de mama e às vezes acabam até abandonando as esposas. Isso mesmo. É de fundamental importância o homem ter as informações, tanto para ajudar as mulheres em situações como essa e também para si mesmo, né? Porque pode, em um certo momento da vida, o homem também ter o câncer de mama, como você falou, que o homem também pode ter o câncer de mama. Sim, a sociedade como um todo, a população como um todo, tem que estar assim, sempre bem informada a respeito disso. Isso vale tanto para homem quanto para mulher. Muito bem. Nós voltamos daqui a pouquinho com o programa Sala de Entrevista. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Tiago Simões, presidente do Instituto Viver, que está aqui nos estúdios da Clube com a gente, e também para a doutora Juliana Pires, ela é mastologista, fala com a gente ao vivo no programa de hoje, direto de Montes Claros. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Hoje falando sobre o Outubro Rosa, informações importantes de como prevenir o câncer de mama. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. E nesse programa de hoje eu estou recebendo o Tiago Simões, presidente do Instituto Viver, e também falando com a gente, direto lá de Montes Claros, a doutora Juliana Pires, mastologista. Daqui a pouquinho a gente faz contato com ela novamente com mais informações sobre o Outubro Rosa, e a doutora vai responder também as perguntas dos ouvintes que já estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp.
Se você quiser fazer alguma pergunta para a doutora Juliana e também para o Tiago Simões, pode mandar aí pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Tiago, além do Instituto Viver, quais são os órgãos que atuam na prevenção do câncer de mama? Quais aqueles locais que as mulheres podem buscar para ter mais informações, para começar esse processo de prevenção do câncer de mama, que é fundamental? Bem, o Instituto Viver, ele é uma ONG que trabalha na prevenção ao câncer, não somente ao câncer de mama, mas a qualquer tipo de câncer, e a promoção à vida. O Instituto Viver, nós trabalhamos muito, mas muito forte nessa questão da prevenção, assim como tem outras ONGs, como a Casa Santa Bernadette, a Santa Paula Elizabeth, a Associação Presente em Montes Claros. Enfim, tem o chamado terceiro setor, que trabalha muito nessa questão. Mas a mulher, para seguir o trâmite de praxe, aquele trâmite normal, o que ela deve fazer? Procurar primeiramente sua unidade de saúde, mais próxima de sua casa, seu PSF, seu centro de saúde, para agendar uma consulta ou fazer aquela consulta com o enfermeiro. Através do seu agente de saúde também, vários podem dar informações a respeito e agendar aquela conversa mais particular com o seu profissional de saúde. Bem, se ela chegou na unidade de saúde, ela tiver alguma dificuldade em conseguir essa orientação, ela pode estar procurando o setor de ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, de qualquer município, porque o acesso à informação e o acesso à consulta é um direito da pessoa. Então ela pode estar procurando a Secretaria de Saúde, está fazendo sua reclamação e seu elogio também, se for o caso, mas ela tem que passar por essa porta inicial, essa porta de entrada, que é a unidade de saúde de referência dela. Na unidade de saúde, ela vai consultar com o enfermeiro, com a enfermeira, vai consultar com o médico da unidade, e havendo a necessidade de fazer um exame de mamografia, ou um exame de ultrassom, ou uma consulta especializada com ginecologista ou com mastologista, ela será encaminhada através da Secretaria de Saúde do seu município para o Centro Viva Vida, hoje chamado Centro de Especialidades Médicas. Aqui em Brasília de Minas funciona aqui ao lado do Hospital Senhora Santana. Então, o trâmite inicial é esse, o protocolo, unidade de saúde, depois encaminhada para unidade de especializada, que é o Centro Viva Vida, o Centro de Especialidade Médica. Depois desse centro, ela vai consultar, vai fazer seus exames lá, sua mamografia, sua consulta com o mastologista, que aqui em Brasília de Minas, quem atende aqui é o Dr. Ricardo Alcântara, atende toda a micro-região aqui de Brasília de Minas. E havendo necessidade ou confirmado o diagnóstico de câncer, ela será encaminhada para Montes Claros para ser feito o tratamento no Hospital Dilson Godinho ou na Santa Casa de Montes Claros. São vários profissionais que vão atender essa mulher, né? Para que ela ou tenha o diagnóstico de câncer de mama ou descarte uma suspeita da doença. Sim. Não é isso? E tudo gratuito, como foi falado aqui também pela doutora Juliana. Tem as clínicas particulares, tem os exames particulares que as pessoas podem recorrer também, mas todos esses tratamentos eles existem pelo SUS, não é isso? O mesmo tratamento que é feito particular, ele é feito pelo SUS. Mas tem aquelas mulheres que não querem esperar ou estão vendo que tem uma certa fila de espera, que é o normal, que tem que ser seguido no serviço público. A partir do momento que você deu uma entrada, elas têm que aguardar ser chamado para fazer os procedimentos. Tem mulheres que não aguardam e já vão procurar o serviço particular para fazer mamografia. Inclusive tem algumas clínicas que fazem até promoção de exames nesse mês de outubro, o que é louvável a iniciativa, que tem que se baratear e tem que dar mais acesso à população a fazer os exames. Mas, lembrando que quando a pessoa dá entrada no serviço pelo SUS, gente, não se pode ficar no particular e no SUS. O SUS você tem que dar entrada do início até o final do tratamento, do diagnóstico pelo SUS. Se você for fazendo os dois, pode-se chegar a um certo momento
de travar aquele tratamento, aquela sequência, por conta disso. Nós estamos encerrando esse segundo bloco do programa Sala de Entrevista, Tiago, porque a gente já vai fazer contato com a doutora Juliana Pires, lá direto de Montes Claros, para a gente fechar o nosso programa. Nesse último bloco aí nós teremos as perguntas dos ouvintes, tem perguntas importantes chegando aqui para a doutora Juliana, que ela é mastologista, as mulheres fazendo perguntas para ela, e quem não fez pergunta ainda, se quiser fazer alguma pergunta, tanto para a Juliana Pires, mastologista, como também para o Tiago Simões, que é presidente do Instituto Viver, uma ONG que trabalha na prevenção e apoio às mulheres com câncer de mama também, de Montes Claros. O Tiago Simões é daqui de Brasília, de Minas, tem um instituto lá em Montes Claros, é presidente do instituto lá em Montes Claros, mas ele, por ser um brasil-minense, traz as ações do Instituto Viver também aqui para Brasília de Minas. Brasília de Minas tem sido beneficiada com essas ações. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, tanto para o Tiago como para a doutora Juliana, pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. O Sala de Entrevista volta já, continue com a gente. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Hoje estamos falando sobre o Outubro Rosa, informações importantíssimas sobre a prevenção do câncer de mama. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. No nosso programa de hoje, recebendo aqui Tiago Simões, presidente do Instituto Viver, e também, direto lá de Montes Claros, falando ao vivo com a gente, a doutora Juliana Pires, mastologista. Quero agradecer aqui aos milhares de ouvintes que nos acompanham nesta segunda-feira, nesse programa importante, com informações fundamentais para a sociedade. Como a gente já falou aqui, informações importantes para as mulheres e para os homens também, porque os homens, além deles terem aí a partir do momento em que tenham a informação, terem toda a capacidade de lidar com a mulher, com os sentimentos da mulher, de cuidar da mulher durante esse processo difícil do tratamento, como também o Tiago falou aqui muito bem, o homem pode ter câncer de mama. E essa informação que o homem possa adquirir é fundamental para uma situação como essa. Eu queria até perguntar para a doutora Juliana Pires, que fala com a gente direto de Montes Claros. Doutora Juliana, é menos recorrente, mas o câncer de mama ele acontece também no homem, não é isso? O Tiago já explicou para a gente aqui sobre essa situação. Exatamente. Os homens também têm esse risco. É um risco bem menor, né? A gente considera... Isso pode variar de acordo com as regiões e os países, mas no Brasil é mais ou menos uma proporção de 100 mulheres para um homem com câncer de mama. Por isso que os homens não estão dentro dos programas de rastreamento, porque a incidência de câncer de mama no homem é muito baixa. Então não justifica o diagnóstico no homem. Geralmente é feito quando já existe um nódulo palpável, porque também é mais fácil a detecção no homem pelo pouco tecido glandular. Não tem glândula, então qualquer nodulação que aparece no mamilo, ou atrás do mamilo, ou em alguma região do tórax, aí tem que ser buscada a avaliação, a consulta médica para diagnóstico. Diante de qualquer suspeita, o importante, mesmo que seja no homem, o importante é buscar logo uma ajuda médica para descartar a possibilidade de ser câncer de mama, doutora? Sim, porque nem todas as alterações na mama são câncer. Então a gente primeiro precisa de fazer a diferenciação de uma lesão benigna para uma lesão maligna. E no homem, se ele tem uma nodulação que não é característica de lesão maligna, pode ser uma ginecomastia, o aumento do volume, que é uma alteração que não vai trazer risco de vida, mas às vezes traz um desconforto e merece pelo menos uma avaliação e às vezes um tratamento. Doutora, antes da gente passar aqui para as perguntas dos ouvintes, eu gostaria que você falasse para a gente como atua o médico mastologista e qual a frequência que uma mulher deve se consultar com esse profissional.
Pessoas que têm um risco aumentado, que têm histórias na família, têm que fazer avaliação periódica, independente de qualquer outra queixa. Mas pessoas que não têm fatores de risco, que não têm alterações mamárias e que com o seu ginecologista estão sempre fazendo avaliação e não tem detecção de anormalidade, não há necessidade. A não ser que queira fazer uma consulta regular com o mastologista, mesmo sem ter nenhuma queixa, que deve ser feita anualmente, desde que não tenha nenhuma alteração. Se tiver alteração, nós vamos precisar de fazer uma avaliação com um intervalo mais curto. Vamos então agora para as perguntas dos ouvintes, doutora. Tem uma pergunta aqui. Bom dia, sou Ana, tenho 22 anos e queria saber se consigo fazer o exame de mamografia, já que na família tenho casos de câncer de mama. Essa ouvinte está perguntando aí, a Ana, de 22 anos, perguntando se ela consegue, doutora, fazer esse exame de mamografia, pelo que eu entendi aqui, de forma gratuita, né? Já que na família ela tem aí pessoas que têm casos de câncer. Precisa saber qual é o parente e qual é a idade que o parente teve o câncer de mama. Porque se é um parente distante, que teve câncer de mama com mais de 50, 60 anos, para ela não tem risco aumentado. O risco dela é o risco habitual. Mas se ela com 20 anos teve, por exemplo, uma irmã que teve câncer de mama com 30, ela tem que iniciar a avaliação mais cedo. Geralmente 5 anos antes da idade do parente. Mas se o parente teve câncer de mama com 60, não justifica ela iniciar com 50, porque ela já estaria no grupo de iniciar a avaliação a partir de 40 anos. Mas se ela tiver alguma queixa, algum nódulo ou secreção na mama, ela não tem que esperar completar essa idade, ela tem que fazer a avaliação. E a realização da mamografia, nesse caso, como eu falei anteriormente, não é uma mamografia de rastreamento, ela é de diagnóstico, porque tem uma queixa. Agora, se a paciente não tem queixa nenhuma, a mamografia vai ser realizada de forma de rastreamento. E é por isso que tem que avaliar exatamente a história na família para não solicitar o exame de forma desnecessária e assustar as pessoas para criar uma situação de risco que não exista. Ô, doutora, e qual profissional que seria responsável por pedir essa mamografia? Seria o mastologista? Não, nós não temos mastologista para pedir mamografia para toda a população. A mamografia é um exame que é solicitado nas unidades básicas, na faixa de rastreamento, que é a partir de 50 anos pelo SUS e em algumas situações antes, de acordo com a história familiar. Mas quando a paciente faz uma consulta com um profissional e o médico ele pede um exame de mamografia, aí o SUS precisa fazer essa mamografia de forma gratuita para essa paciente, não é isso? Sim, essa mamografia é gratuita de 50 a 69 anos, pelo SUS. Apenas pelo SUS. O que não é pelo SUS pode ser feito antes. E se houver alguma dúvida em relação à alteração, alguma queixa, não precisa esperar 50 anos, pode ser feito antes. Pode ser feito antes, né? O que não pode ser feito é um exame sem justificativa. Por exemplo, porque eu sinto dor na mama, eu quero fazer mamografia. Isso não é uma justificativa para antecipar o exame. Doutora, aí tem uma pergunta mesmo nesse sentido agora. Bom dia, Fernando. Faça uma pergunta à doutora para mim. Dor intensa na mama pode ser sintomas do câncer? Pois às vezes sinto dor que incomoda demais e uma queimação também. Tenho 35 anos. A ouvinte não se identificou. Geralmente essas dores estão relacionadas com a alteração hormonal do período pré-menstrual. São dores cíclicas, vem e vai, vem e passa. Agora, se é uma dor contínua, que é uma dor que não passa, é uma dor localizada em algum ponto, precisa de uma avaliação clínica, né? A palpação primeiro
e a partir da avaliação definir se vai ser necessário antecipar a mamografia para ela ou realizar o ultrassom. E essa queimação que a ouvinte relata, doutora, não só o fato da dor, mas se a pessoa tem uma queimação na mama, isso é um sintoma de alerta? Não, é uma forma dela manifestar essa dor. Né? A dor na mama, ela é desconfortável mesmo, mas ela está relacionada, na maioria das vezes, com alterações hormonais, desde que não tenha nenhum outro achado de vermelhidão, calor, rubor, endurecimento, áreas endurecidas, empedradas. Aí já é outra situação. A dor simplesmente, sem nenhuma outra alteração, na maioria das vezes está associada à alteração hormonal do período pré-menstrual. Mas se incomoda tanto, ela deve procurar assistência, porque às vezes durante uma consulta a gente consegue ajudar e oferecer alguma orientação que alivie essa dor. Tem mais uma pessoa que está perguntando aqui. Bom dia, gostaria de saber se é verdade que a mulher que nunca teve filhos, ou seja, em consequência de nunca ter amamentado, está no grupo de risco de desenvolver um câncer de mama. Quero também parabenizar o Tiago Simões por esse trabalho maravilhoso e necessário que há muito tempo desenvolve em defesa da vida. Dizer da minha admiração por ele, pela doutora e por todos que investem tempo e amor na luta contra o câncer. Que Deus os abençoe e ilumine. É a Cidinha do bairro São João que está mandando essa mensagem aqui. Importante, né, Tiago? Como a doutora mesmo tem uma agenda corrida lá em Montes Claros, que atende pacientes o tempo todo, tanto no serviço público como particular, está aqui destinando esse tempo para nos atender e trazer informações tão importantes, e você também aqui nos estúdios. A doutora Juliana, né, Ju, né, já trabalha com isso há muito tempo. Nós ligamos para a doutora Juliana, ela prontamente já aceitou, está aqui fazendo esse bate-papo conosco, e com certeza as informações que a doutora Juliana está repassando aqui estão sendo muito úteis para os milhares de ouvintes aqui da Rádio Clube. E a tendência nossa é levar cada vez mais informação à população como um todo. Tem mais uma pergunta aqui. Olá, bom dia a todos, em especial aos entrevistados do Sala de Entrevista de hoje, o Tiago e a Juliana Pires. Gostaria de cumprimentá-los e parabenizá-los pela entrevista, pela profissão e conhecimento do assunto. Bem, pode ser uma pergunta boba, mas gostaria de fazê-la assim mesmo. Já ouvi algumas mulheres falando que usar sutiãs com arame, desodorantes, antitranspirantes e até anticoncepcional causam câncer de mama. Gostaria de saber se tem estudos que comprovam isso, se de fato isso é verdade. No mundo moderno em que vivemos, as redes sociais aproximaram pacientes e têm promovido um diálogo de troca de experiências que antes seria impossível. Vocês consideram que a tecnologia contribuiu psicologicamente e de forma conscientizadora para a melhora das pacientes? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa, boa semana a todos. É o Japa que está perguntando. Doutora, ele faz duas perguntas. Nessa primeira pergunta aí sobre a questão de uso de sutiãs com arame, desodorantes, isso pode provocar o câncer de mama? Não tem associação nenhuma. Já o uso de anticoncepcional, a gente desaconselha um uso de mais de 10 anos. Uma mulher pode usar um anticoncepcional desde que não seja um uso muito longo, muito demorado. Porque existem outros métodos não hormonais que podem ser utilizados ao longo da vida. As mulheres que não tiveram filhos na vida e de repente tenham entrado nesse grupo de risco, seria por ter de repente usado anticoncepcional por um tempo mais prolongado na vida, doutora? Aí seriam dois fatores que você soma: o uso do anticoncepcional e a nulliparidade. Mas isso não é uma regra matemática. São apenas grupos de risco. Entendeu? Não é uma regra matemática. E não quer dizer que não ter filhos
vai gerar um câncer de mama. Não significa isso. Você foi muito Significa enfática. apenas um grupo de risco. Você foi muito enfática durante o programa todo em dizer que não existe uma regra matemática para o câncer de mama, não é isso, doutora? Não Em existe. várias situações. Não, existe um conjunto de fatores internos e externos que, somando, podem favorecer o desenvolvimento. A outra... Mas não existe um fator exato, causa e efeito. A outra pergunta do Japa aqui: no mundo moderno em que vivemos, as redes sociais aproximaram os pacientes e têm promovido o diálogo de troca de experiências que antes seria impossível. Vocês consideram que a tecnologia contribuiu psicologicamente e de forma conscientizadora para a melhora das pacientes? Tiago, responde para a gente. O que você acha dessa troca de informações entre pessoas com a doença nas redes sociais? No meu ponto de vista, a tecnologia ela só tem a ajudar no sentido de esclarecer a população sobre tudo. Hoje, você quiser ir lá no Google, pesquisar lá, coloca uma palavra-chave, você vai achar mais de 1000 definições para aquele assunto. Agora, temos que fazer uma ressalva. A pessoa, ao pesquisar, ao procurar informações, no caso aqui sobre câncer de mama, ela vai achar muitas e muitas informações na internet. Só que ela vai achar notícias verdadeiras e falsas. Então, o ideal é ela se informar através da internet, mas também e principalmente procurar seu profissional de saúde e esclarecer melhor sobre isso. É importante ficar atento, porque eu queria até falar isso para a doutora Juliana Pires, com relação a essas informações que as pessoas buscam na internet. Nós estamos vivendo uma nova era da informação em que as fake news se espalharam por todo o mundo e em todas as áreas, né, doutora? E na área da saúde, isso tem sido também muito frequente, o que é muito perigoso. Gostaria de saber de você se as pessoas relatam dentro da área médica o impacto negativo que essas fake news na área da saúde têm provocado aí no mundo? As fake news têm trazido informações ruins que causam pânico e um estresse desnecessário. Se gasta energia e preocupação com coisas que não existem. Então, é muito bom poder ter informações, mas você tem que procurar informações nas fontes adequadas. Existe muita coisa publicada e postada que não tem valor nenhum. Que exatamente é um desserviço para a comunidade, porque causa pânico, causa uma informação ruim, desnecessária e prejudicial, às vezes até prejudicial. Como, por exemplo, tem outra mulher falando aqui que ela está até perguntando para a doutora que ela sente muita queimação nas mamas e se isso seria sintoma de câncer. Ela fala que tem 38 anos e nunca teve filhos. Então, doutora, o que a gente viu foi você passando para os nossos ouvintes aqui, para as nossas ouvintes aqui em Brasília de Minas, as informações com muita cautela, com muita sensatez. E isso é importante, porque se a pessoa buscar essa informação na internet e do outro lado da tela ela não sabe nem quem está escrevendo, quem está redigindo um artigo, pode encontrar, de acordo com os sintomas que essa mulher tem ali, informações que vão gerar aí um alarde, não é isso? Exatamente. A dor na mama não é o que nos chama atenção, porque a grande parte das pessoas tem dor mamária. A dor mamária é resultante das alterações hormonais e não resultante de doenças. Agora, uma dor mamária associada a um processo inflamatório, uma vermelhidão, calor, um endurecimento da mama, já é outra história. Não é só a dor na mama. Tem a questão da secreção, que é muito falado nesses eventos que acontecem sobre o Outubro Rosa. A mulher precisa ter uma atenção especial para essa questão da secreção, doutora? Sim, a secreção sanguínea é uma secreção que tem que ser avaliada, né? Uma secreção volumosa tem que ser avaliada também. Uma secreção
que sai espontaneamente sujando a roupa do paciente tem que ser avaliada também. Agora, uma secreção escassa, bilateral, amarelada, que aconteça só se houver a expressão, né, só se for feita a expressão do mamilo, essa secreção não é suspeita, não é uma secreção suspeita. Qual a dica, doutora, que você deixa para as ouvintes que estão acompanhando a gente nesse momento, e são milhares, cada uma com um questionamento, com uma indagação, algumas não fizeram perguntas, mas aí do outro lado do rádio, acompanhando a entrevista aqui com a gente, também tem algum questionamento. Quais as dicas que você deixa para essas ouvintes? Que elas se examinem, se cuidem, se conheçam através de um exame físico, né, do autoexame, e que elas se cuidem através de uma alimentação saudável, que faça regularmente a atividade física, mesmo que seja uma caminhada, que é uma atividade gratuita, pode ser feita em qualquer local, né, e evitar o sobrepeso, evitar ficar oscilando o peso, tentar manter um peso ideal e evitar também o tabagismo e o etilismo. O etilismo, ele é tão prejudicial quanto o tabagismo. O etilismo o etilismo é um fator de risco considerável como dano para as mamas, como um fator de piora para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, são esses cuidados que são necessários: evitar sobrepeso, evitar tabagismo e etilismo, atividade física regular e alimentação saudável. Com isso, ela vai se cuidar, se conhecer e vai conseguir perceber alguma anormalidade que aconteça. E, periodicamente, se tiver na faixa etária de rastreamento, fazer a mamografia. E, se necessário, ultrassom. E, se necessário, mais ainda, a ressonância, que são exames que têm indicações menores, não substituem a mamografia, mas podem acrescentar informações e nos trazer mais informação sobre alguma imagem suspeita. Então, são essas orientações, né? É muito mais o que se faz em casa diariamente do que ficar inventando coisas, né, que não estão ao alcance das pessoas e não tem necessidade. O mais importante é o cuidado diário, é o autocuidado diário. E a mulher que se cuida, ela cuida dela, e tendo esse cuidado com a alimentação, ela está cuidando da sua família também. Então, enquanto ela está se cuidando e alimentando bem, ela está levando a alimentação saudável para o seu esposo, para os seus filhos, e sendo um exemplo de boa saúde, de boa alimentação e de prevenção. Doutora, essas são as orientações. E orientações muito importantes. Doutora Juliana Pires, eu gostaria de agradecê-la imensamente por ter disponibilizado parte do seu tempo na sua agenda corrida, e a gente sabe que a agenda de médico é uma agenda corrida, ainda mais de um especialista, e você destinou parte do seu tempo para falar ao vivo com a gente aí direto de Montes Claros, falando aqui para os ouvintes aqui da região de Brasília de Minas, do norte de Minas, trazendo essas informações importantíssimas. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista nesta manhã de segunda. Sandra, eu agradeço também poder ter participado e colaborado nesse momento com Brasília de Minas e região. Espero ter sido útil, né, terem sido úteis as orientações e as pessoas conseguirem entender um pouco melhor e com esse conhecimento se examinarem mais e se conhecerem mais. Com certeza, foram informações muito úteis. Todos nós aqui da equipe Clube FM estamos muito felizes pela prestação de serviço em que você nos dedicou nessa manhã, e com certeza os nossos milhares de ouvintes estão muito agradecidos também pelas informações, doutora. Grande abraço. Grande abraço. Muito obrigada. Doutora Juliana,
Oi, Thiago. Só aproveitando, só deixa o endereço do seu consultório, o telefone do seu consultório, caso alguém queira entrar em contato, agendar uma consulta contigo. Meu telefone é 3216-7106. E você atende em Montes Claros, doutora? Em Montes Claros. Tem uma clínica particular, é isso? É isso. Então, ótimo, doutora Juliana. Muitíssimo obrigado e a gente, em uma outra oportunidade, a gente volta a se falar. Grande abraço. Um grande abraço. Obrigada a você, Fernanda e Thiago. Obrigado, senhora, doutora. Muito obrigado. Nada, tchau. Tiago, obrigado pelas informações, por você ter vindo aqui participar do nosso programa nesta manhã e ter também, por meio dos contatos que você tem lá do Instituto Viver, que trabalha aí na prevenção do câncer de mama, ter também proporcionado a gente o contato com a doutora Juliana Pires para essa entrevista bastante interessante nesta manhã de segunda-feira. O prazer é todo meu, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Quanto mais nós pudermos levar informações à população, é uma satisfação maior ainda. Pode contar conosco lá do Instituto Viver. Quem quiser seguir e obter algumas informações também sobre câncer e outros assuntos relacionados ao Instituto Viver, pode estar nos procurando no Instagram, que é Instituto Viver MG, e vai estar lá várias informações a respeito de câncer de mama e outros assuntos. Ok, Tiago, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Clube. Nós estamos encerrando o programa Sala de Entrevista de hoje, que fica por aqui. Volta na próxima segunda, às 10 horas da manhã, com mais um entrevistado especial. Grande abraço, obrigado pela enorme audiência de sempre. Valeu, tchau, tchau e até segunda. Sala de Entrevista.